desta geração são como crianças que se sentam nas praças e dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que fere profundamente o coração de Deus é a indiferença. A indiferença é mais terrível do que a falta de fé em Deus, o não crer em Jesus. Aquele que é indiferente à fé. A raiva de um coração, muitas vezes, entende que é uma ferida do amor. A raiva, de certo modo, o amor está ali presente. Nós não queremos que ele exista mais. Na raiva nós queremos matar o amor no coração. Mas o amor está ali, incomodando. Está ali um amor ferido, um amor decepcionado, um amor aprisionado, mas ele está ali, embaixo de uma raiva, muitas vezes até mesmo de um ódio. É uma luta consigo mesmo, de tentar matar o amor no coração. Mas a indiferença, o contrário, já é a morte do amor. Uma pessoa indiferente já não tem mais sentimento. Para ela não vale mais a pena. Para ela não vale mais, porque se perdeu o significado. O outro já não tem o mesmo significado, as coisas já não têm o mesmo significado. Então, para ele não há reação nenhuma. Então, um coração indiferente é pior do que um coração que tem raiva. Como eu disse, a raiva ainda está presente, um amor ferido. Um coração indiferente, o amor já morreu. Jesus aqui faz uma triste constatação no evangelho de hoje. A quem eu devo comparar os homens desta geração? Jesus aqui está dizendo que os homens do tempo dele são indiferentes. Tocam flautas e não se alegram, não dançam, tocam lamentações e não choram. A indiferença é a morte da fé. A fé estava morta no coração daqueles homens da geração de Jesus, e nada poderá ressuscitar quando a fé morre, nada. Enquanto alguém estiver criticando a Deus, criticando a igreja, está lá um amor, talvez um amor ferido pela ideia da igreja, talvez um amor decepcionado por Deus, porque Deus não atendeu, porque Deus levou um ente querido, ou porque aconteceu alguma coisa difícil na vida, então ela sente ali uma fé ressentida por Deus, por isso que ela está sempre criticando a igreja, criticando a oração, ela está sendo pondo para fora um sentimento ruim em relação a Deus e à igreja. Mas, de certo modo, a fé está ali, necessitando ser curada, necessitando ser reconciliada. Então, meus irmãos, o grande problema aqui não é aquelas pessoas que criticam, aquelas pessoas que dizem que não creem, e aquelas pessoas que se expressam negativamente da fé.
O caso mais grave são os indiferentes. Os indiferentes já tomaram uma posição clara. Deus não é mais parte da sua vida. A fé já não tem mais valor para ele. Então, o coração indiferente já está morto. O amor pode morrer. A fé que não é reconciliada, uma fé que não é curada, também pode morrer. O coração, então nós podemos perguntar, quais são os sintomas de uma fé que está morrendo, ou de uma indiferença a Deus e à religião? A indiferença, que é a morte da fé, ela traz já uns sintomas que precisam ser curados para que não morra definitivamente a fé no coração. Primeiro sintoma, o coração que não mais se abre para o poder de Deus. Ele pode estar na igreja, ele pode estar no momento de oração cercadas de pessoas de fé, mas a atitude dele é apática. Então, pode estar no meio religioso, pode estar na presença de Deus, mas ele está numa atitude externa e interna de fechamento. Aquilo ali não atinge o coração dele. Então, a falta de sentimento para as coisas de Deus. Então, não há ali sequer uma possibilidade para Deus agir, para Deus fazer alguma coisa em sua vida. Segundo sintoma, falta de consciência do que é pecado, que precisa de arrependimento e que precisa de confissão. Um sintoma da morte da fé é que a pessoa acha que não tem mais pecado. Ela perde totalmente a sua consciência do seu pecado. Ela acha que ela não tem pecado, e não tendo pecado, não julga que as atitudes dela a separou de Deus, separou da comunhão dos irmãos, e por isso não há arrependimento. Então, mesmo que ela entre na fila da confissão, mesmo que ela esteja diante do padre, ela não vai esboçar nada. Ela vai ter dificuldade para se abrir. Por quê? Porque ela não tem consciência que é pecadora. Ela não sente pelo pecado. Ela pode estar somente lamentando de alguma consequência, algum ato dela que pode ter incomodado alguém ou incomodado a si mesmo, mas aí não há consciência do pecado que a colocou numa condição inferior, que necessita de perdão e de misericórdia. Então, esse é o segundo sintoma. Terceiro sintoma é a perda total do sobrenatural. Olhar para Deus, olhar para a fé, olhar para a vida de um modo racionalista e materialista. Então, a única coisa que importa, a única coisa que faz sentido é aquilo que a minha razão me dita, ou aquilo que eu posso comprar ou ter, as coisas materiais. Então, as coisas materiais, elas já tomaram conta da minha opção de vida. Então, não há espaço. Eu não consigo rezar, por quê? Porque eu acho que a minha vida não precisa de outra coisa além daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso lutar. É essa a minha verdade, a minha luta.
os meus negócios, a minha racionalidade, aquilo que eu penso. Então nem outra coisa mais me atinge. Eu estou sossegado na minha vida, no meu trabalho, nos meus estudos. Então a religião, ela não faz parte da minha reflexão. Se faz parte, é porque eu posso opinar, mas sempre de fora. Eu não estou incomodado e eu não sinto necessidade de buscar. Eu não sinto necessidade de fazer uma oração, ir na igreja ou sequer ouvir algum religioso falar. Eu não tenho necessidade, porque me basta aquilo que eu tenho. E o último sintoma da morte da fé é a crítica e a justificativa para não precisar. É uma crítica que me afasta de um contato com Deus e contato com a oração. Eu critico não simplesmente de modo objetivo. Eu não critico algum ponto que para mim não tem sentido. Eu critico por criticar, porque eu quero, diante das pessoas e da minha consciência, me afastar, dizer que eu não preciso rezar. Então tem pessoas que colocou no coração que elas não precisam rezar. E aí quando você vai convidar, quando você vai falar da oração, a pessoa sempre faz, ao invés dela olhar para ela e reconhecer que ela está afastada, que ela não tem rezado, que ela precisa, ela vai criticar a religião, Deus e a fé. E ela vai criticar por quê? Porque deste modo ela se aparta de tudo isso. Ela se afasta de tudo isso. Então, para ela não ir na igreja, para ela não mudar o comportamento dela, ela se justifica com as críticas. Foi o que aconteceu aqui no Evangelho. Veio João Batista, foi criticado e não foi aceito. Veio Jesus, foi criticado e não foi aceito. Por quê? Porque o coração daqueles homens já tinha perdido a fé. E depois que se perde a fé, não adianta convidar, não adianta esforçar, porque estamos diante de um cadáver espiritual. Alguém que não vai ter reação na sua vida espiritual. Então, meus irmãos, diante deste evangelho, nós devemos deixar ser tocado pela palavra. O contrário da morte é a vida e a reação de vida. Então, que nós possamos, diante da palavra de Jesus, ter uma reação, uma reflexão. O que eu estou deixando no meu coração se tornar indiferente à minha fé? O que eu devo mais praticar? O que eu devo mais viver? O que a palavra de Deus ainda quer tocar e ainda eu tenho alguma resistência? Quais são as justificativas que eu vou colocando para Deus não entrar na minha vida? Irmãos, fiquemos atentos, porque o nosso amor a Deus também pode morrer. Peçamos ao Senhor que a sua presença viva na palavra e na Eucaristia ressuscite o nosso amor e ressuscite a nossa fé.